Por meio de um decreto, o Lula altera as regras de acesso à arma de fogo no Brasil e revoga as normas que flexibilizavam a aquisição, a posse e o porte de armas de fogo. Aqueles decretos anteriores publicados pelo Bolsonaro. E é sobre isso que eu trato nesse vídeo. Sou Franklin Assis e, enquanto advogado, compartilho aqui dos mais variados tipos de conteúdo. E se esse conteúdo te interessa, já dá um like aí para o YouTube reconhecer a relevância, se inscreva no meu canal, eu tenho meu Instagram também que eu vou deixar aqui na descrição, FranklinJAssis, @FranklinJAssis. E desde já eu quero deixar algo combinado aí com você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é um comentário acerca do decreto. Eu não trago aqui a minha opinião. E como o decreto ele tem mais de 30 artigos, ficaria cansativo se eu fosse comentar aqui um por um. Então nós vamos fazer assim. Se eu, através dos artigos que eu comentar, tirar a sua dúvida, comenta aí e me dá o seu feedback. Escreve aí nos comentários a sua dúvida, de que forma que eu posso te ajudar, que em seguida eu vou produzir um segundo vídeo e aí sim, contemplando todas as dúvidas, que são muitas. Muitas pessoas me mandando mensagem, comentários, enfim. Então aqui vai. Eu destaquei os principais pontos de alteração do decreto e é sobre eles que a gente começa agora. Bora pro vídeo? Este é o decreto de número 11.366, publicado já no primeiro dia, no dia da posse do presidente Lula. E o título dele diz o seguinte, acompanhe aí na tela. Suspende os registros para a aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munição de uso permitido, suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro, suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores e institui um grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei 10.826 de 22 de dezembro. E aqui, volta para mim. Percebam desde já os verbos utilizados já no título do decreto, né? Restrição, suspensão, limites. Enquanto o decreto antigo do Bolsonaro era aquela política de flexibilização de acesso às armas, essa vem para restringir. Então, já tenham em mente que se você é CAC, se você possui uma arma registrada ou se você pretende ter uma arma, já vai ter que enfrentar o que está aqui, tá bom? Lembrando que isso aqui é um decreto presidencial, que tudo que está aqui vai ser submetido à análise do Congresso, vai passar pela Câmara de Deputados, pelo Senado, para que isso mais tarde seja transformado em lei. Mas esse decreto tem efeito imediato. O primeiro ponto já da leitura do título, o que já podemos destacar, é que estão suspensas pelo prazo de 60 dias todas as concessões de registros, inscrições, tanto de pessoas quanto de escolas que desejam aí implementar, né, os clubes de tiro. Então tá tudo suspenso. Aquisição de armas, aquisição de munição e inscrição, inclusive renovação de registros. Esta já é a primeira tacada aqui. Lula chegou e falou, para tudo isso aí que nós vamos modificar. E foi isso que ele fez. Na sequência, tem o artigo 2º da lei que diz o seguinte. As armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, adquiridas a partir da edição do Decreto 9785 de 2019, serão cadastradas no Sistema Nacional de Armas, que é o SINARME, no prazo de 60 dias, ainda que cadastradas em outros sistemas, ressalvados o disposto no artigo 2 da Lei 10.826. Volta para mim aqui. Aqui nós temos que distinguir duas coisas que eu falo lá no primeiro vídeo, em 2019, quando saiu o decreto do Bolsonaro. Existem, em tese, basicamente, dois sistemas que regulamentam a aquisição de armas no Brasil. Um é o SINARME, regido lá pela Polícia Federal, que quando você quer ter um registro de uma arma para defesa pessoal, você faz o requerimento perante o delegado da Polícia Federal e a sua arma será registrada no SINARME. E o outro é o SIGMA,
que é o órgão regido aqui pelas Forças Armadas, pelo Exército, de modo que todos os CACs, né, os colecionadores, os atiradores e os caçadores, têm as suas respectivas armas registradas no SIGMA. O que altera aqui desde já? Todos nós, inclusive a mim, CACs, que temos as armas registradas no SIGMA, teremos que obrigatoriamente submetermos esse registro ao SINARME. Então nós vamos ter que ir até a Polícia Federal e informar que possuímos CR, que temos armas e registrar e cadastrar lá na Polícia Federal estas armas. E a partir daí as modificações começam a se aprofundar. E aqui eu já menciono a quantidade de armas. Antigamente nós tínhamos um limite maior para adquirir armas. 5 armas para colecionadores, 15 armas para caçadores e 30 armas para atiradores. O decreto vem e diz assim, ó, olha na tela. Cada pessoa poderá adquirir no máximo 3 armas de fogo de uso permitido, desde que observados os requisitos previstos nesse decreto e na legislação em vigor. Então, não tem mais essa diversificação de categorias. 3 armas só, quem tem interesse poderá adquirir. E aí volta uma nova sistemática que havia no sistema anterior, qual seja a comprovação da efetiva necessidade. O que é comprovar a efetiva necessidade? Antes, todas as vezes que um cidadão tivesse o interesse de adquirir uma arma, ele precisava comprovar, demonstrar para o delegado federal, para a Polícia Federal, a necessidade da aquisição com essa arma. Com o decreto do Bolsonaro, esta presunção ela se tornou objetiva. Por exemplo, para os CACs, bastava ter o CR, bastava ser CAC que dispensava esta avaliação, este, aspas, julgamento pela autoridade policial se esta pessoa pode ou não ter a arma. Agora volta tudo de novo. Volta a valer a demonstração da necessidade para a aquisição da arma. E como é que isso acontece? Dá uma olhada no que diz o artigo 5º do decreto. Para fins de aquisição de arma de fogo de uso permitido e de emissão do certificado de registro de arma de fogo pelo SINARME, o interessado deverá 1. Comprovar a efetiva necessidade. Corta aqui para mim. O que é isso? É demonstrar que ele corre risco. É demonstrar que ele precisa, que está sendo ameaçado e por aí vai. É uma análise subjetiva do delegado. E só para lembrar, antes, se o sujeito tinha comércio, morava em propriedade rural e preenchia todos aqueles requisitos, automaticamente ele já demonstrava essa efetiva necessidade. Agora não. Perceba o quanto ficou restritivo isso. E continua, volta para a tela. Ter no mínimo 25 anos de idade, apresentar original, isso aqui já estava, tá? Isso aqui não vou esticar muito chiclete nisso aqui, para não ficar um vídeo muito longo, vamos para os principais pontos, que na minha opinião este foi um dos principais pontos, tá? A retomada da demonstração da efetiva necessidade. Franklin, como é que eu faço para demonstrar essa efetiva necessidade? Então perceba, quando você for informar a sua arma, você que é CAC, quando você for lá na Polícia Federal informar no prazo de 60 dias que você tem uma arma, você vai ter que preencher um requisito e este requisito será submetido à avaliação do delegado federal. E olha o que diz a lei sobre esse formulário aí, sobre essa demonstração. Para a comprovação do que trata o inciso 1 do caput, o interessado deverá explicitar os fatos e as circunstâncias justificadoras do pedido, tais como as atividades exercidas e os critérios pessoais, e especialmente os que demonstrem indícios de riscos potenciais à vida, incolumidade ou integridade física própria ou de terceiros. Volta para mim. Se você não demonstrar isso aqui, ou se demonstrar e a autoridade policial federal entender que não, ela vai indeferir o seu pedido. E eu comprovo isso no que diz lá no parágrafo 5º deste mesmo artigo. Ó, olha na tela. Cumpridos os requisitos que se refere ao caput e na hipótese de manifestação favorável do SINARME, será expedida pela Polícia Federal no prazo de 30 dias, contado da data do protocolo da solicitação, a autorização para aquisição de arma de fogo em nome do interessado. Então, já fazendo um paralelo aqui, transferências de armas de fogo, aquisição de armas de fogo, tudo vai depender agora da avaliação
da Polícia Federal, além desse recenseamento, além desse recadastramento. Complicou. Rapidamente eu não ia falar sobre isso, mas só para registrar aqui, o decreto anterior ampliava a validade, né, do certificado de registro para 10 anos. Esse decreto volta à validade de 5 anos. Aí você deve estar se perguntando, mas Franklin, se eu não cumprir o que esse novo decreto está trazendo, se eu não conseguir atingir aí estes requisitos, se eu tiver o meu requerimento ou o meu recadastramento indeferido pela Polícia Federal, o que vai acontecer? Artigo 11, põe na tela. Na hipótese de não cumprimento dos requisitos que trata o artigo 5º para a renovação do certificado e do registro de arma de fogo, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal mediante uma indenização ou providenciará a sua transferência no prazo de 30 dias para terceiro interessado na aquisição, observado o disposto do artigo 10. E lembrando que para transferência, da mesma forma, tá? O adquirente, são dois polos aqui, o alienante e o adquirente. Quem vai comprar precisa demonstrar da mesma forma a necessidade que ele tem da arma e ainda assim o Sinarme vai ter que autorizar essa transferência. Do contrário, você vai ter que entregar a sua arma. Agora, falando mais aqui no que diz respeito ao registro e de fiscalização dos clubes e das escolas de tiros, dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores. Como eu disse lá no início, estão suspensos. Franklin, suspenso até quando? Até a nova regulamentação do Estatuto do Desarmamento. Está suspenso os registros de novos clubes e escolas de tiros, colecionadores, registro, né, para colecionadores, atiradores e caçadores. Olha que interessante isso aqui agora, presta muita atenção, tá? Fica, parágrafo único do artigo 13. Põe na tela aí, ó. Fica suspensa a prática de tiro recreativo em clubes, escola de tiro ou entidades similares, por pessoas não registradas como caçadoras, atiradoras ou caçadores perante o Exército Brasileiro, ou que não possuam porte de arma de fogo nos termos da Lei 10.826. Corta para mim aqui. Isso diz respeito à hipótese do tiro recreativo, da prática do tiro recreativo. Eu sou CAC, eu vou atirar, convido o amigo para ir comigo ao clube de tiro para atirar também. Esse amigo ele não tem o CR, ele não tem o porte, ele não tem arma, então ele não pode ir lá bater na porta. Ou qualquer outra pessoa que vá lá bater na porta do clube e falar: oi, tudo bem? Eu posso praticar aí? O proprietário do clube, a partir do decreto, vai ter que dizer assim: apresenta seu CR, apresenta sua autorização, a sua arma, você entra. Do contrário, você não pode. Uma modificação aqui bastante significativa, porque até então pessoas que não possuíam esse registro poderiam praticar o tiro recreativo. E agora, já caminhando para o final desse vídeo, como eu disse, para não ficar tão cansativo, porque são diversos artigos, e eu já deixo claro, tá? Se você ficou com dúvida, se neste vídeo não atingir a sua expectativa no que diz respeito à sua dúvida, coloca aí no comentário, mas comenta, marca pessoas que também estão com essas dúvidas. Vamos engajar bastante esse vídeo, porque daí na sequência eu já crio um parte 2 com um material um pouco mais completo, direcionado, focado para a sua dúvida. Como foi falado lá atrás, o próprio decreto já estipula a criação de um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho que vai restabelecer as normas vigentes, né? A lei propriamente dita que vai alterar o Estatuto do Desarmamento. E tem outro detalhe aqui bastante importante, ó. Artigo 27, põe na tela. Serão cassadas as autorizações de posse e de porte de arma de fogo do titular que responda a inquérito policial ou ação penal por crime doloso. Nas hipóteses que trata o caput, o proprietário entregará a arma de fogo à Polícia Federal ou ao comando do Exército, conforme o caso, também mediante indenização e tal. Isso aqui eu falo depois eu explico para vocês como é que funciona essa indenização aqui. Ou providenciará também a sua transferência. Então, se você responde a processo, se você tem inquérito, se você tem denúncia e possui arma de fogo, neste recadastramento que você vai fazer no Sinarme, a Polícia Federal vai verificar. Segundo o artigo, na forma que está disposto aqui, serão cassados, tá? Então, fica atento nisso. Lembrando que isso aqui é um decreto, não é uma lei que vai vigorar e é absoluta. Isso pode também ser derrubado pelo Congresso, mas segundo consta aqui, serão cassados as armas aí de quem responde a processo. Aqui fala em crime doloso, tá um pouco vago. Crime doloso do quê? Contra a vida ou qualquer crime doloso? Então eu acredito que esse artigo aqui também será objeto de reforma, de análise ou até mesmo de derrubada aí pelo Congresso Nacional. Bom, vocês perceberam que eu trouxe aqui de forma um pouco mais densa, um pouco mais objetiva, demonstrando o que diz o artigo, os principais pontos de mudança. Foram 33 artigos o decreto.
Muitos desses vão permanecer, outros serão derrubados, porque isso é só um decreto. E para alterar substancialmente o Estatuto do Desarmamento, precisa passar pelo Congresso e ser convertida em uma lei, e uma lei que altera. De todo modo, isso está valendo, está suspenso. Então, nesses 60 dias, pelo menos, o que vale é o que está aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aí o like, se inscreva no meu canal. Eu tenho certeza que pode ter ficado muitas dúvidas, porque muita gente nesse momento está sem saber o que fazer, como vai ficar esse detalhe, essa situação, e eu te convido já a deixar aí nos comentários a sua dúvida, que a partir dessa dúvida, como eu já disse também, eu vou produzir um novo material. E até o próximo vídeo, na qual vou trazer aí respostas para as suas dúvidas que não foram sanadas nesse. Até lá, valeu!